Hoje vamos falar um pouquinho das três aves consideradas mais belas do Brasil. Cada uma delas com características únicas que fascinam observadores e ornitólogos ao redor do mundo. O tucano, a arara e o beija-flor são aves que encantam por suas cores vibrantes e comportamentos únicos. O tucano é conhecido por seu grande bico colorido, que utiliza para alcançar frutas em ramos distantes. Já a arara, com sua plumagem de tons intensos, é uma das aves mais emblemáticas da fauna sul-americana, simbolizando a beleza da biodiversidade tropical. O beija-flor, menor entre eles, é um prodígio da natureza, batendo suas asas com uma velocidade impressionante para se manter estático no ar enquanto se alimenta do néctar das flores. Juntos, esses três pássaros representam a riqueza e a diversidade da avifauna do continente americano. Os tucanos. Os tucanos são encontrados ao longo da região neotropical e se alimentam, principalmente, de frutos, mas podem se alimentar também de ovos e filhotes de outras espécies de aves. Tucanos são animais que se destacam por apresentarem um bico grande e colorido. Ocorrem na região neotropical, podendo ser observadas do México até a Argentina. Geralmente se alimentam de frutos, entretanto, essa não é a sua única fonte de nutrientes. Alguns tucanos também se alimentam de ovos e pequenos vertebrados. No Brasil, a maior diversidade de espécies dessa família é observada na região amazônica. Apresentam como característica mais marcante a presença de um bico colorido e grande. Apesar de ser um bico grande, ele é leve. O bico diferenciado desses animais é importante para garantir a colheita de frutos em locais inacessíveis a outras aves. Além disso, o bico do tucano ajuda a predar ovos e filhotes em ninhos localizados em ocos de árvores e relaciona-se com a atração de parceiros, colabora para o afugentamento de outras aves competidoras. Vale destacar que estas aves, devido à alimentação que inclui frutos, apresentam grande importância ecológica, atuando como dispersoras de sementes. Além do bico grande e colorido, estas aves apresentam plumagem vistosa, destacando-se a da região do papo. Os pés dessas aves possuem 2 dedos voltados para frente e 2 voltados para trás. As aves desse grupo apresentam hábitos diurnos e passam a noite em galhos de árvores ou no interior de cavidades. Para dormir, são capazes de projetar sua cauda para frente, uma habilidade conseguida graças ao arranjo de suas vértebras caudais. Nidificam em cavidades ou fendas, em barrancos e árvores. Normalmente, botam de 2 a 4 ovos. A incubação é de cerca de 18 dias, e os filhotes nascem com os olhos fechados e sem penas. Observa-se cuidado parental, o qual é realizado pela fêmea e pelo macho. Dentre todas as aves, os tucanos se destacam por apresentarem um dos maiores bicos em relação ao tamanho corporal. O bico desses animais atua como forma de alimentação, caixa de ressonância, ornamento sexual e importante área para a troca de calor, uma vez que o bico é vascularizado. Os tucanos são encontrados na região neotropical e se alimentam de uma grande variedade de frutos. Sua alimentação, no entanto, não se restringe a isso. Apresentam um tamanho que varia de 46 a 66 centímetros de comprimento. A seguir, vamos conhecer melhor 3 espécies de tucanos. Tucano toco. O tucano toco é o maior entre os tucanos, é também conhecido como tucano-sul, se destaca como o maior de todos os tucanos, apresentando em média 56 centímetros de comprimento e 540 gramas de massa. Ele é encontrado no cerrado e florestas do interior do Brasil, ocorrendo em áreas semiabertas e fechadas. Possui penas pretas em grande parte de seu corpo. Na região do pescoço, as penas são brancas. Ao redor dos olhos, a pele é nua e apresenta cor laranja ou amarela. A pálpebra do tucano-toco é azul turquesa. O bico do tucano-toco é largo, longo, com tonalidade alaranjada vibrante, estrias rubras perpendiculares ao eixo principal e uma mancha negra na extremidade. Essa espécie de tucano se alimenta de frutos carnosos e arilos de sementes de diferentes espécies, além de ovos e filhotes de outras espécies de aves. São observados vivendo em bandos de cerca de 20 indivíduos e durante o período reprodutivo, são separados em casais. Para nidificar, encontram cavidades em ocos de árvores e usam o bico para deixá-las do tamanho ideal. Colocam de 2 a 4 ovos, os quais apresentam incubação de cerca de 16 dias. Esses tucanos são monogâmicos e vivem, em média, 40 anos. Tucano de bico verde. O tucano de bico verde é uma espécie endêmica da Mata Atlântica, ou seja, ocorre apenas nessa região.
Como seu nome popular sugere, é uma espécie que apresenta bico verde. Seu bico possui, ainda, a base preta e a borda da maxila e mandíbula vermelhas. A região ao redor dos olhos é constituída por pele nua de cor vermelho-alaranjada. Na região do dorso, cauda e flancos, a plumagem é negra. Na garganta e peito, apresentam coloração amarela, e a barriga é vermelha. Esse tucano é menor que o tucano toco, possuindo cerca de 42 a 48 centímetros de comprimento e 400 gramas de massa. Essa espécie se alimenta de frutos, insetos e pequenas aves. Durante a fase reprodutiva, o casal defende seu território de maneira agressiva. Nidificam em cavidades e colocam de 2 a 5 ovos, os quais são incubados por 16 dias. Tucano de bico arco-íris. O tucano de bico arco-íris, também conhecido como tucano de peito amarelo, é uma espécie de tucano que se destaca pelo seu bico bastante colorido, de cor predominantemente verde-amarelada, com uma faixa laranja na lateral inferior da maxila superior e vermelha na ponta. A mandíbula possui uma região azulada na área posterior à ponta do bico. Além disso, a região ao redor dos olhos é verde-amarelada ou verde-azulada. A região do peito, como sugere um de seus nomes populares, é amarelada, assim como a garganta e o pescoço. A maior parte de sua plumagem é preta. Essa espécie de tucano é encontrada no norte da Colômbia e América Central. As araras. As araras são aves da que se destacam por apresentarem coloração vibrante nas penas e uma cauda longa. As araras são encontradas, principalmente, em regiões tropicais. Essas aves da família apresentam bicos curvos e arredondados, os quais são adaptados à sua alimentação. A maioria dos psitacídeos são monogâmicos e não apresentam dimorfismo sexual. Araras são psitacídeos que se destacam por apresentarem penas de cores variadas e uma grande cauda. Esta aves possuem penas com cores vibrantes, cabeça larga e robusta e um bico curvo e arredondado. O bico desses animais destaca-se por ser extremamente forte, adaptado à sua alimentação, baseada no consumo de frutos e sementes. Além disso, associada ao bico forte, essas aves possuem musculatura da mandíbula e da língua bem desenvolvida, o que garante ainda mais eficiência à sua alimentação. Os psitacídeos possuem pés curtos, os quais ajudam na sustentação de seus corpos e também na manipulação do alimento. De maneira geral, os psitacídeos, com algumas exceções, são animais monogâmicos, ou seja, apresentam apenas um parceiro sexual durante sua vida. Eles fazem ninhos em cavidades, como frestas de rochas e partes ocas de árvores. O período de incubação dessas aves é variável. A maioria das espécies de psitacídeos não apresenta dimorfismo sexual, sendo o macho similar à fêmea. Os psitacídeos sofrem com várias ameaças. A perda de habitat, por exemplo, é uma realidade cada vez mais frequente para várias espécies de animais, incluindo para estes. Além disso, eles sofrem com o tráfico de animais silvestres, uma vez que as aves dessa família apresentam plumagem com cores que atraem colecionadores, e algumas espécies são capazes até mesmo de reproduzir a fala humana, como os papagaios. Dentre todas as famílias de aves, é a que apresenta o maior número de espécies ameaçadas. De acordo com o Instituto Arara Azul, 16 espécies de psitacidata estão vulneráveis ou ameaçadas de extinção no Brasil. São psitacídeos que se destacam por apresentarem penas de cores variadas e uma grande cauda. São os maiores representantes da família Psittacidae, com indivíduos que podem pesar cerca de 1,5 kg e mais de 80 cm de comprimento. São encontradas aos pares ou formando grandes grupos. São capazes de se comunicar, podendo emitir sons altos que podem ser ouvidos a longa distância. São aptas a viver até 80 anos em cativeiros. Espécies de araras. Arara canindé. A arara canindé é uma espécie de arara que apresenta dorso com penas azuis, ventre amarelo dourado e uma coroa verde. Na região da sua garganta, são observadas penas negras. A parte ao redor dos olhos é nua e possui linhas formadas por pequenas penas. Essas araras podem medir cerca de 80 centímetros. Se trata de uma ave monogâmica que pode ser encontrada em pares ou formando grandes grupos. Coloca seus ovos em troncos ocos de árvores e também em cavidades de paredões rochosos. Se alimentam de sementes e frutos, tais como jatobá, pequi e cumbaru. Apresenta distribuição geográfica que vai desde o Panamá até a sudeste do Brasil. É observada na copa de florestas de galeria, buritizais, babaçuzais interior e bordas de florestas altas.
Atualmente, a espécie está classificada como pouco preocupante, de acordo com a União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais, IUCN, e a tendência atual da população é de decréscimo. Arara vermelha. Também chamada de arara vermelha grande, a arara vermelha apresenta a maior parte de seu corpo recoberto por penas de cor vermelha. Nas asas, é possível observar a presença de penas verdes e azuis. Na região da cauda, a coloração azul. Na sua face, é possível perceber delicadas linhas formadas por penas pequenas e vermelhas. Em relação a seu território, nacionalmente a arara vermelha é encontrada, em especial, na região central e na Amazônia. Alimenta-se de frutos e sementes, os quais variam de uma região para outra. Alguns frutos que fazem parte da sua dieta são a manga, o tamarindo, o jacarandá e o ingá. Essas aves podem nidificar em grutas e ocos de árvores. Em algumas situações, utilizam os mesmos ninhos das araras azuis. Atualmente, a espécie está classificada como pouco preocupante, de acordo com a IUCN, e a tendência atual da população é de decréscimo. Arara azul. A arara azul apresenta como característica marcante a coloração azul e detalhe amarelo ao redor dos olhos e da mandíbula. Também conhecida como arara azul grande, a arara azul destaca-se por ser a maior espécie de psitacídeo do mundo, com cerca de 1 metro de comprimento. A sua plumagem apresenta cor azul cobalto, e ao redor dos olhos a coloração é amarela intensa, bem como nas pálpebras e pele nua ao redor da mandíbula. A língua dessas araras apresenta faixa amarela nas laterais. Elas consomem, basicamente, sementes de palmeiras. Apesar dessas sementes serem bastante resistentes, o bico dessas aves é altamente potente e quebra as sementes com facilidade. Essas araras, geralmente, alimentam-se em grupo. Atualmente, a espécie está classificada como vulnerável, de acordo com a IUCN, e a tendência atual da população é de decréscimo. Ararinha azul. A ararinha azul é um animal, atualmente, extinto da natureza, possuindo representantes apenas em cativeiro. A destruição de habitat e a captura ilegal desses animais fez com que essa ave desaparecesse de seu ambiente natural. A espécie destaca-se por apresentar um tamanho mediano, com comprimento compreendido entre 55 e 57 centímetros. O peso pode atingir cerca de 410 gramas. Apresenta coloração azul predominante, sendo a região ventral mais clara. A cabeça e pescoço apresentam coloração azul acinzentada. As ararinhas se alimentam de sementes, flores, frutos e seiva. A espécie ocorria na região da Caatinga do Nordeste brasileiro. Um programa de reintrodução está sendo desenvolvido para que o animal possa viver novamente na natureza. Beija-flor. Os beija-flores são pequenas e coloridas aves e para a qual já foram descritas cerca de 330 espécies. Eles existem apenas nas Américas, onde podem ser encontrados nos mais diversos ambientes, onde ocorrem do extremo da América do Sul até o Alasca, sendo mais abundantes nas regiões próximas ao Equador. A menor espécie de beija-flor pesa menos de 2 gramas, é o chamado beija-flor abelha, e a maior é o beija-flor gigante, que pesa cerca de 25 gramas e pode viver a mais de 4.000 metros de altitude. O registro mais antigo desta ave é um fóssil de mais de 30 milhões de anos, que foi encontrado na Alemanha. Como atualmente os beija-flores só existem nas Américas, os cientistas ainda estão em dúvida entre duas hipóteses. A primeira é que eles existiam na Europa, mas se extinguiram há milhões de anos. A outra é que o fóssil na verdade não pertence a um ancestral do beija-flor, mas sim a outra ave parecida. Esta segunda teoria é a mais aceita, pois se acredita que os beija-flores tenham se originado nas florestas do Brasil, onde competiam com os insetos pelo néctar das plantas, e então se dispersado para o resto do continente americano. Os beija-flores possuem um bico fino e comprido e uma língua bifurcada com a qual se alimentam do néctar no interior das flores. Embora sejam tão pequenos, podem comer uma quantidade de néctar cerca de 2 vezes maior do que o peso de seu próprio corpo. Muitas espécies também comem pequenos insetos e outros invertebrados. Algumas espécies migram em épocas de escassez alimentar, como uma existente no México, que voa até o Alasca percorrendo mais de 4.000 quilômetros. Antes de migrar, os beija-flores costumam passar um período se alimentando intensamente, podendo até dobrar de tamanho em apenas uma semana. O beija-flor é um importante agente polinizador, já que ao introduzir seu bico na flor em busca de alimento, milhares de grãos de pólen grudam em seu corpo e ele acaba levando-os de uma flor a outra. Os beija-flores possuem uma alta taxa metabólica.
Seu coração é responsável por cerca de 15% do volume total do corpo, esta proporção é a maior entre todos os animais. Em repouso, este órgão bate cerca de 500 vezes por minuto, chegando a mais de 1.200 batidas por minuto durante o voo. Em períodos de frio muito intenso ou de falta de alimento, o beija-flor é capaz de baixar seu metabolismo fazendo sua pulsação ficar abaixo de 50 batidas por minuto. Uma peculiaridade da fisiologia de um beija-flor é que os impulsos elétricos responsáveis pela movimentação de suas asas são muito intensos, sendo mais parecidos com o dos insetos do que com os das outras aves. Suas asas podem bater 80 vezes por segundo e eles podem permanecer parados no ar, além de serem capazes de voar para trás. Geralmente os machos possuem uma coloração chamativa e brilhante, enquanto as fêmeas possuem cores mais discretas. Os cientistas acreditam que as fêmeas possuem este padrão como forma de camuflagem, ficando menos visíveis aos predadores quando estão no ninho cuidando dos filhotes. Já a plumagem vistosa dos machos atua como uma forma de atrair parcerias para a reprodução. O cuidado parental é realizado exclusivamente pelas fêmeas. Elas constroem um ninho, incubam os ovos e alimentam os filhotes sem a ajuda dos machos. Geralmente os beija-flores botam apenas 2 ovos e o período de incubação dura entre 15 e 20 dias. A maioria dos filhotes abre os olhos com 4 ou 5 dias e começa a voar após 3 ou 4 semanas. Em média, estas pequenas aves vivem entre 4 e 8 anos, porém existe o relato de um indivíduo que viveu, em cativeiro, por 17 anos.